Estamos de volta para o último bloco deste instigante programa sobre superinterpretação. Em tempos de realismo jurídico tardio, de relativismos e de leituras morais e políticas, a própria Constituição brasileira, ou fundamentalmente ela, tem sofrido constantes e diversas superinterpretações e, por vezes, hipointerpretações ou subinterpretações, como diz o André. O papel da literatura é ajudar a identificar isso, o papel da hermenêutica é tentar corrigir, a teoria do direito também, nesse sentido. E também quero aproveitar aqui e quero brindá-los com exatamente um livro pequeno que eu escrevi, um livro carta, vou deixar aqui para verem, que é o clímax também da superinterpretação, que é a história da Caxanga Real, que é contada aqui nesse livro, que fala sobre a ponderação, etc. Então, queria passar para vocês como brinde, e isso rende um programa, acho que a Caxanga rende um programa, André. Né? O Dieter que está escutando. Caxanga, né? Mas agora, a Caxanga é muito longa, eu não posso contar agora. Eu falaria rapidamente da superinterpretação do conto do Machado, A Sereníssima República, que o filólogo, que vem chamado para resolver um problema de interpretação, ele transforma a palavra caneca em canela. Porque ele vai agregando e tem uma parte no meio que é demais, que aí o ápice ele diz. E essa é uma parte epistemológica e tal, e que é autoevidente, eu não preciso explicar, e também vocês não entenderiam. E continua a discussão. E no final ele diz, eu concluo facilmente que onde estava escrito caneca, está escrito agora canela. Não é genial? Isso o texto do Machado de Assis, A Sereníssima República, o telespectador. Domínio público. Busque-a no domínio público. E é interessante ver como as dimensões das caxangas estão generalizadas, exatamente porque elas se colocam no nível, aquilo que eu falava, da polêmica e do discutível, né? E mais dos truques, né? Porque a caxanga é exatamente a história que o Lênio conta. Fundamentalmente é o truque, né? É a surpresa, claro. Que é o que está envolvido sempre naquilo que não se pode dizer. É claro que nós estamos aqui todos de acordo que nada se encerra naquilo que está propriamente dito, e que sempre resta algo a se dizer, evidente. Agora, qual a dimensão daquilo que vai se dizer? E quando nós trabalhamos em ambientes extremamente permeáveis a dimensões, vamos chamar assim, de protagonismo, e mais, de identificações com as metafísicas mais puras do universo, em que o sujeito pode rezar, pode fazer jejum, e aí ele vai ter uma resposta divina disso. Se ele está, de alguma maneira, se outorgando esse tipo de via, é porque automaticamente já se sente autorizado e divinizado para isso. Isso é e sem contar que ele confunde pessoas que misturam religião e direito, esquecem a secularização. Sim. Estado e religião são coisas distintas. Exato. Né? Exato. Mas o realismo jurídico, por exemplo, e outras coisas, o relativismo, qual é a relação que tem com a superinterpretação? O relativismo ele vai acentuar tanto esse sujeito intérprete que não vai nos oferecer mais um elemento comum, objetivo, pelo qual nós possamos nos guiar. E essa frase que aparece aqui, aquilo que não está no meu horizonte de compreensão é desilusão, ilusão e mentira, mentira e ilusão, revela uma postura altamente arrogante. Sim. Claro. E também da superinterpretação, né, que descarta até a postura essa de remissão ao texto. Fazer uma retificação, o personagem é o Nebraska. Isso. E o caneca. E aí o truque está no K, no CA, eu disse canela, mas é caneca. K com C, com K. O que me parece aqui, eu estive participando faz acho que um ano já com um conhecido Lênio, que é o Michele Tarufo, né? Quem que acredita, né? Fala sobre as verdades e o direito, a verdade num sentido eminentemente correspondencial, representacional.
Adequácio intelecto, Claro. ele ainda Et continua rei. trabalhando com isso. e ele fala dos verofóbicos, né? Aqueles que têm medo da verdade. Isso é boa, eu gostei dessa. A divergência com o Tarufo, que tem um livro sobre isso, inclusive fala sobre narrativismo, direito Fatos. à literatura, né? A questão Direito aos fatos. E depois tem questões processuais sobre fatos e provas, mas que Exato. tem a ver com essa discussão e que a gente precisa estudar mais, Lênio, porque o linguistic turn tem um efeito colateral que é o narrative turn. Né? Sim. Que é como os americanos chamam os efeitos que isso Concordo. produz. Que no fundo são os estudos semióticos, né? Só que isso tem um outro nome no contexto americano que a gente no direito não tem observado. Tem Vira uma começado verdade-fobia. a orientar pesquisas nesse sentido. Então, qual é o problema aqui do Tarufo que tem essa ideia? Diferente do Tarufo que acredita, vamos chamar assim, Drayton, nas verdades verdadeiras, né? De verdade, os últimos Eu acredito, e aí é uma das relações do direito de literatura, nas verdades bem contadas. Mas isso não significa, e aí que vem a cautela, e é onde entra a hermenêutica, né? Isso não significa que você possa contar qualquer coisa de qualquer modo. Sim, a dimensão do fit, do ajuste. dizer. que o Exato, Dworkin aí você fala. tem a questão da verossimilhança, você que tem a não questão se da pode coerência, dizer. tem Que as não coisas se que não se pode pode dizer, tem a Aham. super... Então, assim, você acreditar nas verdades bem contadas e jogar isso para dentro do processo, não precisa nem ir até o tribunal do júri, não significa que você possa contar qualquer coisa, de qualquer modo, sem Por exemplo, responsabilidade nenhuma. Na literatura, Capitu. Na Capitu, a gente poderia discutir se Capitu Traiu ou não traiu? ou não traiu. Agora, Ela não, a Capitu não é um... não é um transexual, não é por um exemplo. travesti, Eu, não, por eu, não, eu acho que essa leitura o texto não comporta, né? Sem nenhuma... Isso seria superinterpretação. Isso seria, a meu ver, uma superinterpretação. Agora, eu li o texto e acho que ela traiu. Eu li o texto... Bom, essa é uma questão que a gente... Esse é o final aberto. É uma outra discussão já antiga. As Claro, obras é a questão do porco. com quer o dizer, final aberto, é a furtava ou mesma não questão furtava. do porco. Né? Só para fechar aqui, Drayton, então essa questão do contar ou não contar, bem contar. Poxa, se a gente jogar isso para dentro do tribunal do júri, que talvez seja assim o momento, o melhor lugar para discutir essas coisas, porque ali é onde você talvez esteja mais Choque de narrativas. licença poética, assim, É vamos mais chamar assim, permeável ao senso comum, vamos dizer assim. também, né? De alguma maneira. Olha como é a diferença de uma sistemática brasileira para americana, sobre essa coisa do decidir e do contar como quiser e os limites. Aqui você vota por íntima convicção, que é o canário. Uhum. Eu entendo que X e pronto, acabou. E o No resto é sistema mentira e americano, ilusão. você junta os 12 numa salinha, que nem naquele por velho unanimidade. clássico filme que a gente homens, uma assiste, os sentença. 12 homens, uma sentença, onde você tem o constrangimento, tem a linguagem pública, enquanto nós não chegarmos a uma A conclusão, unanimidade, né? não tem decisão. Poxa, isso muda tudo. Claro, e além disso, o Drayton, a linguagem entre os jurados, ela tem uma dimensão que ela tem um constrangimento interno, mas de olho no constrangimento externo, porque tem uma accountability, Uhum. a prestação de contas do jurado para fora. E talvez fazer a distinção entre existe verdade, não existe verdade e graus de certeza. Nós não precisamos abrir mão da verdade. Não. Nós podemos ser um pouquinho mais humildes e dizer assim, eu não sou possuidor do objeto. Então, graus de certeza. Essa é uma distinção que se pode fazer, clássica na teoria do conhecimento. Eu continuo com a ideia de verdade, mas eu digo, vou ser um pouquinho mais humilde. Eu não tenho a posse do objeto. Então, há narrativas que se aproximam mais, outras que se aproximam menos, boas e más narrativas, a gente pode distinguir, então, nesse caso, ou no contexto de provas, etc. Também, Exato. né? Sim, sim, sim. E essa certeza não vai implicar simplesmente escolhas, né? Não é simplesmente uma mera escolha daquilo que se possa argumentar, né? Ou seja, essa é a grande, em se tratando de vamos chamar de plataformas jurídicas, onde o senso comum, de alguma maneira, como diz o Lênio, venceu, será? E aí nós ficamos reféns desse tipo de Claro, de relatos narrativas, não né? substituem fatos. Relatos são relatos de fatos. Exato. Se eles se substituem aos fatos, não são mais fatos, são relatos. E relatos você não pune. É, Você não pune alguém por um relato. exatamente. Sim, sim, Para sim, fazer sim. só para complicar um pouco. E isso fica mais claro que a gente quer chegar a fatos quando nós estamos na posição de vítima. A vítima, ela quer afirmar fatos. Olha, eu fui objeto de uma agressão, algo parecido. A vítima, ela grita, existem fatos.
Claro. Não, e aí a gente incorre, eu já falei acho isso aqui, a gente incorre numa outra... Vítima disso. Num outro Existem problema, fatos. O agressor se foi o agressor mesmo, ele vai optar por narrativas. E aí a gente incorre numa falácia aqui Não argumentativa, jurídica, nesse sentido, que é os fatos comprovam. Esse é o outro extremo. A gente diz, os fatos comprovam que... Não. Mas aí nós temos a nada. herança do positivismo científico, sim. que só diz que há fatos. Logo, o papel da ciência era fazer a Apurá-los. descrição. Que é Que o outra- direito foi buscar. O DNA do direito o direito é um fato social posto pela mão humana. Logo, o papel é descrevê-lo. Essa é a tese do positivismo. Nós pagamos o preço disso até hoje, na medida em que nós sempre estamos com um olho no velho formalismo e por isso que nós soltamos as amarras e criamos superinterpretações. Né? Está na hora, talvez, de fazer uma transição forte, principalmente no Brasil. Eu brinco dizendo que talvez 5 anos de interpretativismo, 5 anos de literalismo, poderia ser uma transição para a gente desintoxicar. Estamos intoxicados de superinterpretações. Está na hora de todos irem para a associação dos intérpretes anônimos. Superintérpretes. Dos superintérpretes anônimos. E cada dia diz assim, hoje eu não superinterpretei. Diz assim, já estou há 2 dias, 5 horas e 3 horas... Ganha uma moedinha. Assim. Exato, sem fazer uma narrativa ou fake. E 5 anos depois estaríamos prontos para começar tudo de novo. Porque o que a gente não falou aqui são as fake news. Tem tudo a ver com isso. Exato. Fake news Entra isso. na sequência, isso é tema para um outro programa, que hoje está na moda. Aliás, é uma sugestão, na podemos fazer, continuidade ótimo. disso, fazer... Eu sei que já tem planos para os próximos programas, mas mais adiante uma de fake news, ligando ótimo. isso à filosofia, né, Drayton? Com certeza. Claro, a sociedade da transparência, né? Mas é isso que tu permite falaste isso, aí né? do... ficar alguns anos só na literalidade, seria uma espécie de terapia. Isso. Porque aqui no Um texto... retiro. Um retiro. Porque aqui, ó, não tive dor... Porque o Macedo, ele se equivoca a achar que o canário era propriedade e não um proprietário. Ele disse, não tive dor no execrável, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente. Vai te curar, amigo. E cura, em grego, é terapeu. Então, seria uma espécie de necessidade de uma terapia. Perfeito. Eu estou Vai te curar. Vou fazer um texto agora sobre isso, que é a criação da Associação dos Superinterpretadores Anônimos. Vou fazer isso agora quando voltar ao meu gabinete. Obrigado, Rubinha, obrigado, André, obrigado, Drayton. O Direito de Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos e TV Justiça. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Isto aqui não é uma mera narrativa, isto aqui existe. Até mais.